Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Carla Oliveira. Aqui eu falo sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre reconstrução, sobre docência, sobre decoração, sobre café. Um cafezinho é sempre bom. Sobre histórias da minha vida, histórias da chefe Carla, receita, gastronomia. Aqui a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. E esse vídeo é a continuação do último vídeo, onde eu estava falando sobre reconstrução, né? E o que eu venho trazer para vocês hoje, o que eu trago para vocês hoje, na verdade, é, é a reconstrução. Quando realmente tudo aconteceu, quando eu me divorciei, eu tive que me reconstruir inteira. Isso está tudo lá no último vídeo, é só vocês voltarem um vídeo e assistir. Como foi essa trajetória do divórcio até a reconstrução da Carla, até a chegada da chefe Carla, instrutora gastronômica Carla Oliveira. Então, eu vou, para não perder o raciocínio, começar de onde eu parei do outro vídeo, que foi quando eu aluguei a minha primeira casinha. Quando eu comecei a melhorar, eu fiquei muito mal com esse divórcio, com esse término. Quem já passou por isso sabe que não é fácil ter que se reconstruir inteira. E eu voltei a trabalhar em casa de família. Aí essa primeira patroa, que na época eu chamava patroa, né? Que eu consegui trabalhar depois desse divórcio, dona Sheila, Sheiloca, Curica, a gente se chamava assim. Essa mulher, ela me deu a oportunidade de entrar na casa dela. Claro, eu fui indicada. Quando eu saí das casas de família para casar, inclusive todas as minhas patroas foram no meu casamento, participaram, me ajudaram, vibraram, sonharam ali comigo com esse casamento. Então eu saí de casa de família, parei de trabalhar por um período porque eu ia casar. E como a vida andou para mim, a vida também andou para elas, né? Elas já tinham outros profissionais, a vida delas teve que andar sem mim, né? E quando eu me divorciei, que eu não tinha o que fazer, eu não tinha chão, eu entrei em contato com elas. E obviamente que eu não queria pedir para elas me recolocar. Claro que não, elas já tinham outros profissionais, eu nem queria isso. Eu só queria que elas me divulgassem, me falassem sobre o meu trabalho, até porque eu fiquei por 30 anos na casa delas. E assim foi feito. Elas começaram a me divulgar, começaram a falar de mim. Nossa, Carla voltou, tal, porque eu era muito conhecida. E aí, uma primeira entrou em contato comigo. Aí ela falou, que eu tô precisando de alguém pra cuidar da casa e tal, fazer uma comidinha, não sei o quê. Aí tal, fui lá, era lá na Tijuca. Fui lá, tal, tratei o trabalho. E eu não tinha, eu tava dormindo na casa dos meus pais, na casa dos meus filhos, eu tava assim, eu não tinha casa. Então, eu já tratei o trabalho para dormir, fiquei nessa casa trabalhando, dormia no trabalho. E essa dona Sheila, ela era empreendedora, ainda é. E ela tinha um brechó lá na Sans Penha, e Sans Pena. E eu comecei cuidando da casa, comecei cuidando de comida e tal, fazendo trabalho, serviço doméstico. Depois comecei a ajudar ela nesse brechó, ficava carregando aquelas roupas para baixo para cima, ajudava ela a montar as araras, ia com ela nos eventos, ia com ela para as feiras, cuidava daquelas roupas que ela comprava roupas em lotes, em lugares que vendem roupa para revender, né? E aí aquelas roupas às vezes vinham sujas, tinha que lavar, passar, cuidar daquelas roupas, colocar um botão, cuidar das roupas para serem vendidas, colocadas à venda no brechó dela. O brechó dela era um brechó de luxo, vendia roupas maravilhosas, incríveis. E eu, por um período, eu fiquei ali, trabalhando com ela e consegui alugar a minha primeira casinha. Como eu falei para vocês, com esse dinheiro que eu trabalhei com essa dona Sheila, eu consegui comprar um frigobar pequenininho, você imagina. Eu que adoro, sempre gostei muito de cozinhar, sempre gostei muito de criar, e eu com um frigobar pequenininho que não cabia nada. Mas como eu estava sozinha, era eu sozinha, então era um recomeço. E eu consegui comprar esse frigobar e comprei um fogãozinho elétrico desses de duas bocas. Era o que eu tinha, e uma cama box que só tinha o box, né? Só tinha o box, eu forrava um lençol ali, botei um travesseiro, uma colcha, pronto, tava lindo. E era um recomeço. E dali eu fui recomeçando, aí consegui alugar uma casinha num morro. Deus, assim, me abençoou muito com aquela casa, porque, assim, era o primeiro lar que eu estava construindo depois de tudo aquilo que passou na minha vida. Embora a casa tinha muitos problemas,
infiltração, vazamento, mofo, faltava água, chegava no sábado do trabalho, não tinha água para tomar banho, não tinha água para fazer as coisas, e era horrível, sabe? Eu reclamava, chegava cansada, ficava pensando, meu Deus, eu já tive tudo, eu tinha uma vida super confortável e agora eu tô vivendo esse recomeço. Foi doloroso, foi muito triste, mas eu tive força, eu persisti, porque assim, eu queria muito esse recomeço da minha vida. E foi lá trabalhando nessa casa e nesse brechó com a dona Sheila, que virando o feed do Instagram eu encontrei a escola de gastronomia, porque eu já cozinhava, eu cozinhei por 30 anos em casa de família. Só que eu queria muito mais disso. E aí foi me dando mais força de puxar o fio da meada dessa reconstrução. E ali eu fui conseguindo, trabalhando ainda nessa casa. Antes de eu sair dessa casa, eu saí dessa casa para entrar para gastronomia, para o curso e para me dedicar inteira, até porque eu ganhei num sorteio, fui sorteada, eu adiantei uma parcela e ganhei o restante do curso totalmente gratuito, então eu tinha como estudar, como mudar a minha vida através do conhecimento, que eu acho que é a única forma que a gente tem de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história, que é através do estudo, através do conhecimento, mesmo com medo, mesmo insegura, porque foram tantos anos fora de sala de aula, fora de como é que seria entrar de novo numa sala de aula, meu Deus, como é que vai ser, eu já não sei nem onde botar as mãos, mas a gente vai assim mesmo, eu fui com essa minha cara de pau, e entrei lá, e entrei aluna, saí professora, saí formada, e hoje eu tô aqui contando essa história. Então, sobre a reconstrução, sobre começar tijolinho por tijolinho. Trabalhando, fui comprando a minha primeira panela, os meus primeiros pratos, o meu joguinho de copos, um joguinho de lençol. Eu comecei do zero, do nada, ganhando super pouco, morando super mal, digamos assim. Era um abrigo, era uma casa que me acolhia e que eu poderia pagar, sabe? Era o que eu conseguia pagar com o meu salário de empregada doméstica. Então, eu tinha que sobreviver dali. Era dali que eu tinha que tirar força para continuar. Tinha o apoio dos meus pais, meu pai ainda era vivo, tinha o apoio dos meus filhos e tinha o apoio do meu irmão. Meu irmão foi ali a peça fundamental, me ajudando ali o tempo todo comigo, e ele não soltou da minha mão em momento nenhum. Mas existem coisas que a gente tem que fazer pela gente mesmo, por nós mesmos. Principalmente nós mulheres. Tem coisa, por exemplo, se você quer emagrecer, todo mundo fala, você precisa emagrecer, emagrecer, emagrecer. Todo mundo fala para você fazer, te dão esse apoio e tal. Mas você tem que tomar a iniciativa. Você tem que falar, não, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer uma reeducação alimentar. Isso aí vem de você. Existem coisas na vida que só você pode fazer por você. E nesse momento, eu não quis me apoiar em ninguém. Eu vou morar com os meus pais, eu vou morar com os meus filhos e pronto, minha vida tá ali, pronto. Não, eu fui estudar, fui começar do zero, fui começar a construir a história da Carla, agora uma Carla que veio da dor, que nasceu do sofrimento, embora já tinha sofrido muito lá no início da minha vida, da minha história, e depois eu caí nesse fundo do poço de novo. E foi hoje, quando eu olho para lá e vejo que eu consegui submergir, que eu consegui sair de lá, eu sinto um orgulho muito grande, sabe? Daquela Carla que chorou a noite inteira e o dia inteiro, por vários dias, e da Carla que voltou a ser empregada doméstica com dignidade, com o nariz em pé, fui lá fazer o meu melhor, porque tudo que eu começo a fazer, eu faço e dou o meu melhor sempre. Eu acho que foi isso que me destacou em várias áreas da minha vida. Tudo que eu pego para fazer, eu me dedico super, sabe? E sou muito crítica comigo mesmo. Fico me criticando o tempo todo. Será que tá bom? Será que a pessoa gostou? Será que ficou legal e tal? Será que aonde eu posso melhorar? Quais pontos eu posso melhorar? Sabe? Porque eu quero crescer. Eu não queria mais ficar naquela bolha de trabalhar só em casa de família. Você tem um crescimento assim. A sua patroa te indica para a mãe dela, para a tia dela, para a prima dela, para a cunhada dela, para fulana, para ciclana, para não sei quem, e você cresce ali naquele meio. Você ganha muito dinheiro, é um trabalho muito bom, rentável. Eu criei 2 filhos assim, mas você só vive aquilo, sabe? Você não sai dali, você só vive aquilo ali. A sua história é aquela, as pessoas te respeitam, gostam de você, gostam do seu trabalho, te indicam, falam bem de você. Mas se você quer crescimento em alguma outra área, você tem que sair dessa bolha. E no meu caso, o que me tirou da bolha foi a gastronomia, foi ir para uma escola, foi através do conhecimento crescer e querer saber mais e mais e mais.
E foi assim que eu comecei. Aquilo ali foi me dando mais força, mais gás. Eu já contei a história de como nasceu a instrutora Carla, tá aqui nos vídeos aqui para trás. É só vocês ir lá clicar, que vocês vão entender o que eu tô falando sobre como de faxineiro, tem um vídeo falando sobre isso. De faxineira, de faxineira empregada doméstica, a instrutora chefe Carla. E foi aí que eu saí da invisibilidade, foi aí que eu comecei a enxergar o meu potencial, foi aí que eu consegui ver como a minha reconstrução estava sendo válida. E quando eu aluguei essa casinha, que eu comecei a comprar as minhas coisinhas, tudo do zero, eu ainda estava no processo de divórcio, já estava separada e tal, mas o divórcio precisava sair. E o advogado falou para mim, Carla, você não pode comprar nada, porque senão ele vai ter direito. Espera sair tudo certinho, direitinho, para você poder dar início à sua vida. E assim eu fiz. Assim que saiu o meu divórcio, eu fiz o meu financiamento, consegui conquistar a minha casinha, comprei a minha casa. Tô no financiamento aí, né? De 35 anos pagando. Mas foi o meu primeiro prêmio, foi a minha primeira glória, assim, depois de casada, de divorciada, né, de separada e me reconstruindo. E o segundo foi a formatura, né, quando eu consegui me formar, quando eu consegui me transformar em chefe Carla, já ali, já dona da minha vida, dona da minha história, dona da minha própria casa, reconstruindo tudo do zero. E é isso, gente. Vou contar mais nos próximos vídeos. É muita coisa para falar, muita coisa para trocar. E eu pretendo inspirar mulheres que passam e passaram pelas mesmas coisas que eu passei, ou algo parecido, ou algo do tipo, a ter força e sair dali, sair daquela invisibilidade, sair daquela bolha. Eu sei que é muito difícil, é um sofrimento que parece que não vai acabar, é uma dor que atravessa, sabe? Uma dor que parece que nunca vai curar. Eu posso dizer para vocês que eu ainda sinto essa dor, eu ainda sinto. Mas hoje eu consigo conviver com ela. Ela já tem um lugarzinho dentro de mim, porque outras coisas surgiram, outra Carla nasceu, outra história, e é essa história que eu venho trazendo aqui para vocês. Por enquanto, tô aqui contando histórias, contando sobre a minha vida, mas vai ter receitas, vai ter alunos, vou falar muito sobre docência, vou falar muito sobre aulas, vai ter muito assunto. Então é isso. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.